Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso segundo encontro, a segunda aula do curso de porte de arma, tá? Eu quero explicar para você aqui o que é arma branca. Porte de arma branca existe, arma branca é crime, vamos explicar isso, isso é muito importante, tá? Inclusive foi feita uma pesquisa onde diversos assaltos são feitos com facas, né? Facas, ou seja, armas brancas. A repercussão dos delitos, inclusive, dessa natureza, fortaleceu vários projetos de lei que tiveram, né, de fato, o objetivo de criminalizar o porte de armas brancas. Então, é um assunto importante, né, que é a arma branca. Vamos conversar sobre isso para que você possa entender também, tá? É importante nesse contexto, volto a falar, para quem quer tirar porte de arma, precisa entender conceitos básicos para que possa, de fato, não errar no requerimento, na solicitação, no registro da arma. Então, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de arma branca, o que eu quero trazer para você? O conceito jurídico de arma branca, gente, está no artigo da lei. Tal dispositivo nos remete a equívoco, a erro. A ideia é que somente facas e canivetes, punhais, foices, machados, dentre outros, se encaixam, né, nessa classificação. Mas, contudo, eu posso afirmar que, sem dúvida, que o entendimento atual, que o conceito abrange qualquer tipo de arma que não seja de fogo, tá? Então, você tem uma arminha que você acha que é de chumbinho. Ah, essa arminha, vou assustar um ladrão, vou deixar no carro, deixo em casa. Cuidado, né? É considerado não ser uma arma de fogo, uma arma branca. Então, cuidado, você pode ter dor de cabeça, pode ter problema. O legislador, ele quis dizer, na verdade, artefato cortante, tá? Então, eu falo que foi infeliz, né? Qualquer objeto que seja usado para ferir alguém tem o poder de corte, seja com ou sem gume, né, que é o termo que é utilizado, assim cacetetes, porretes, soco inglês, sabe o soco inglês? E vários outros objetos podem sim perfeitamente ser considerados arma branca, ok? Para analisar o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, o artigo esclarece o quê? Que trazer consigo arma fora de casa ou de dependência deste, sem licença da autoridade, a pena prisão simples de 15 a 6 meses, ou multa de 200 mil a 3 contos de réis, né? Então, a lei antiga, então a ideia é essa, tá? Eu trago também o conceito, o que é arma, né? O que é arma? Que tipo de arma está se referindo à questão que vai mais além? Se qualquer arma que não seja de fogo é branca. Então, também é um conceito importante. Então, é permitido considerar, sim, até mesmo uma simples caneta. Vamos dar um exemplo. Como tal, né? Uma caneta pode ser uma arma branca. Se assim for, né? Esbarramos na insegurança jurídica que não pode prevalecer em nosso ordenamento jurídico. Então, é importante tratar desse assunto aqui também. De forma infinita, pensamos na solução para sanar o problema e identificar que as armas produzidas para o ataque ou defesa e as armas que não são produzidas com essa finalidade, mas que podem ser usadas eventualmente como tal, arma própria e arma imprópria, respectivamente, é o termo que nós usamos. Em resumo, em suma importância, entender o sentido teológico do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O legislador deixou em aberto sobre qual arma se referiu, mas, por outro lado, deixou um rastro a qual dá licença da autoridade. Antes do advento, né, da Lei 9.437 de 97 e da Lei 10.826 de 2003, o porte de arma de fogo, juntamente com o porte de arma branca, era contravenção penal. Com o aumento da criminalidade, as leis acima vieram para criminalizar a conduta, restando sim vigente apenas a Lei 10.826 de 2003. Então ficou declarado que as armas brancas, para a corrente que as defende, o seu porte não é crime pela razão de não existir tipificação no Código Penal e nem é contravenção por conta do artigo 19 da LTC, né, da lei do nosso Código, sem ser uma norma penal em branco. É uma norma penal em branco, né, de fato, é um buraco, uma lacuna. Essa parte da doutrina sustenta que a falta de a regulamentação, uma vez que não existe nenhum ato administrativo
que obrigue o particular a retirar a licença para portar arma branca. Tem gente que guarda faca, canivete dentro do carro, né? Então tem essa discussão polêmica. A fundamentação também ela está consagrada, gente, no seguinte artigo da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão alguma coisa em virtude de lei. Então também é uma classificação. Reforça também vários doutrinadores, né, como Nusse, entre outros, que não há lei regulamentando o porte de arma branca, de que tipo for, logo é impossível conseguir licença da autoridade para carregar consigo uma espada. Um exemplo, uma espada, uma faca. Segundo o dispositivo no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Há outro ponto importante que cuida-se do tipo penal incriminador, razão pela qual não se pode ficar ao critério do operador do direito, aplicá-lo ou não ao seu talento. Não conhecemos, né, que há argumentos sustentando a vigência do decreto da lei, decreto 6.911 de 35, que proíbe o porte de armas brancas destinadas usualmente à ação ofensiva, como punhais, canivetes ou facões, né, em forma de punhal. E também as bengalas, né, guarda-chuvas ou qualquer outros objetos que contenham punhal, espada, estilete, espingarda, além de facas cuja lâmina tenha mais de 10 centímetros de comprimento, e navalhas também de qualquer dimensão, também artigo 5º. Não pode um decreto disciplinar matéria penal, que é, nos termos do atual texto constitucional, assunto privativo da União, inclusive. Então, ponto importante também. Então, trazendo um pouquinho dessa noção do que é a arma branca, para você entender o que pode acontecer, agora sim nós podemos, de fato, conhecer melhor o assunto e aprofundar nossos estudos. Nós temos julgado recente do STJ a reafirmar a possibilidade do enquadramento do porte de arma branca como uma contravenção. Então, apesar de toda essa discussão doutrinária, jurisprudencial, fato é que a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a possibilidade de enquadramento de porte de arma branca como contravenção penal. Então, apesar de toda essa discussão teórica, doutrinária, né, se é ou não é contravenção, o STJ reafirmou a possibilidade de enquadramento sim, hein? Então é algo atual, prevista no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 1941, que é a Lei de Contravenções Penais. Com esse entendimento, gente, o colegiado negou o recurso em habeas corpus com o qual a defesa pretendia, na ação, que fosse reconhecida a atipicidade da conduta de portar uma faca, bem como a ilegalidade da condenação por essa razão, por esse fato. Na origem do caso, nesse caso real que estou falando aqui, policiais militares na cidade lá de Três Corações, Minas Gerais, inclusive eu acho que é a cidade que nasceu o Pelé, se não me engano. É isso mesmo, gente? Depois vocês me contam aí. Três Corações encontraram com o réu uma faca de aproximadamente 22 centímetros de comprimento e pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei, a Lei 3.688 de 1941, ele foi condenado a pena de 1 mês de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária. A Defensoria Pública, gente, estadual, naquela época, naquele momento, interpôs o recurso no Superior Tribunal de Justiça, argumentando que não haveria justa causa para prosseguimento da ação penal, processo criminal, em razão da tipicidade do fato. Segundo a recorrente, não há qualquer, alegou que não haveria qualquer possibilidade de concessão de licença para o porte de arma branca, como exigido pelo artigo 19, especialmente de uma faca, e por isso ilegal a execução da pena imposta por decorrer de condenação por fato atípico. Ainda em vigor, o relator do recurso na época, o ministro Ribeiro Dantas, ficou muito conhecido, saiu muito no jornal isso, naquela época, faz tempo, hein? Em relação às armas de fogo, esclareceu, segundo o entendimento da Corte, que o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais foi tacitamente revogado pelo artigo 10 da Lei 9.437, Lei 9.437 de 97, que por sua vez também foi revogado pela Lei 10.826 de 2003. Segundo ele, o porte de arma de fogo caracteriza atualmente infração aos artigos 19 ou 16 do Estatuto do Desarmamento, dependendo de ser a arma permitida ou proibida, e contudo destacou também lá no acórdão, no julgado, o artigo 19 do Decreto, Lei 3.688 de 41, contínua em vigor quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas. A jurisprudência, foi discutido também, mas a jurisprudência
Segundo ele, o porte ilegal de arma de fogo caracteriza atualmente infração aos artigos 14 e 19, e também esclareceu naquele acordo, naquela época, que a jurisprudência da Corte, do STJ, é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 1941, e não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal pretendido, como o ministro, relator, né, o Ribeiro Dantas, o ministro ele esclareceu e observou que está pendente a apreciação do Supremo Tribunal Federal ao agravo no recurso especial. Recurso especial não, recurso extraordinário, que é o recurso extraordinário 901-623. 901-623, esse mesmo, lembrei, que discute, né, ao mesmo tempo a controvérsia, e para o ministro isso não obsta a validade da interpretação desta corte sobre o tema, não havendo nenhum flagrante, né, de ilegalidade a ser reconhecido pelo presidente Via, mormente porque não se determinou a suspensão dos processos pendentes. Então, isso que foi, na época, essa discussão, né, claro, tivemos outras discussões após isso, mas de fato foi a discussão. A doutrina classifica a arma de fogo também como um tipo de arma capaz de disparar um ou mais projéteis em alta velocidade através de uma ação, a chamada ação pneumática, né? Pneumática física, provocada pela expansão, sim, dos gases resultantes da queima, né? Da queima do propelente, né? Que é um termo utilizado de alta velocidade. Esse processo, gente, de queima, chamada queima subsônica, né? É o termo utilizado, ele é tecnicamente conhecido como deflagração, né? Deflagração em oposição à combustão supersônica, conhecida como detonação. Essa é a regra física, né, da situação. E nesse caso, a jurisprudência é pacífica também, que as armas de fogo mais antigas, o propulsor, né, era tipicamente a pólvora negra, né, ou a cortite, né, cortite, que é o nome utilizado, mas a arma de fogo, as armas mais modernas, atuais, usam a pólvora sem fumaça, né, e de base simples ou de dupla. Outros também propelentes também, né? Então, de fato, a maioria das armas de fogo mais modernas, atuais, com a exceção das armas de alta lista, né, chamada alma lista, né, que é o termo utilizado, alma lisa, né, que é o termo utilizado no Brasil. Em São Paulo é falado alma lisa, né? Tem canos rajados, né? E também tem uma forma diferente. Então, nós temos essa diferença. Depois vamos discutir também isso nas aulas, mas para dar um giro e movimento, esse movimento chamado helicoidal, né, ao projeto, visando dar melhor estabilidade ao voo do mesmo e, consequentemente, mais precisão de distâncias maiores, né? E a munição, de fato, outro elemento distinto da arma, é imprescindível para o funcionamento da arma de fogo, a arma de fogo moderna. Então, vamos voltar nesse assunto também, mas um pouquinho aí da parte mecânica, né, para que a gente possa entender um pouquinho. Eu volto na próxima aula para que a gente possa conversar e bater um papo sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.